Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo, é claro, do horário que vocês estão assistindo a mais esse vídeo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Vamos, queridos? Embora nós sabemos que o real motivo para o decreto dominical ainda não ter saído não é que Roma e os Estados Unidos sejam muito lentos em seus processos de união, mas, como diz o Espírito de profecia, a longa noite de tristeza é difícil, mas amanhã é adiada em misericórdia, porque se o Mestre viesse, muitos seriam achados desprevenidos. A recusa de Deus em permitir que seu povo pereça tem sido a razão de tão longa demora. E isso está lá na Meditação Maranata, na página 51. Contudo, mesmo sabendo que o real motivo para o decreto dominical ainda não ter sido passado pelo Congresso norte-americano é a misericórdia de Deus para com o povo remanescente, ainda assim, devemos estar atentos ao que a grande Babilônia tem feito para enredar os habitantes da terra nesses últimos dias, porque, embora não devamos nos mergulhar na agenda do diabo, devamos, ao menos, ter uma ideia de como Satanás e os seus agentes estão atuando nesse momento para enganar a igreja e o mundo. E, queridos, em setembro de 2015, o Papa foi até os Estados Unidos para, pela primeira vez, discursar no Congresso norte-americano, onde nós sabemos que, por mais de 1 minuto, ele foi aplaudido de pé pelo presidente Barack Obama e por todos que estavam compondo a Assembleia daquele Congresso. E nessa ocasião, alguns missionários adventistas decidiram, então, de alguma forma, fazer um protesto, ou seja, uma distribuição de livros e materiais que apresentassem quem era o Papa na profecia e por qual finalidade ele estava buscando esta união mais íntima com os Estados Unidos. Bom, em Washington as coisas são um pouco diferentes de como acontece aqui no Brasil e, embora as pessoas possam sim fazer seus protestos, ainda assim elas precisam de uma permissão, porque existem lugares apropriados para se protestar naquele estado. Mas, quando os missionários foram então pedir a permissão para poder protestar, eles foram informados que anteriormente representantes da Igreja Católica já haviam ocupado todos os lugares de protesto, justamente para que não houvesse tal coisa com a ida do Papa aos Estados Unidos, e sendo assim, pela lei, não haveria a possibilidade dos nossos irmãos protestarem contra o homem do pecado. Mas, enquanto eles estavam ali pensando e orando e pedindo uma orientação para Deus sobre o que poderiam fazer naquele momento, a atendente visualizou ali o seu computador e viu que o lugar número 7 de protesto estava vago. E por ser o número 7, podemos ter plena certeza de que o Senhor mesmo impediu que os representantes de Roma ocupassem esse local para que os filhos de Deus pudessem então apresentar a verdade presente. Então, chegando no local, eles estenderam ali algumas faixas, montaram algumas mesas abarrotadas com o livro O Grande Conflito e também colocaram alguns cartazes e banners que tinham a ilustração da mulher de Apocalipse capítulo 12, a qual representa a igreja verdadeira de Cristo em todos os períodos da história do Grande Conflito. Bom, diante dos nossos irmãos estava a Casa Branca e pessoas estavam entrando e saindo e o movimento de cardeais e de bispos também era intenso porque eles estavam cuidando da recepção dos convidados e da chegada do Papa. E enquanto os cardeais faziam isso, alguns deles olharam em direção para o lugar onde o grupo dos nossos irmãos estava protestando e ali eles puderam ver a figura da mulher vestida de sol e tendo a coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. E pelo fato dos católicos considerarem a mulher de Apocalipse capítulo 12 como sendo a Virgem Maria, alguns cardeais acabaram se dirigindo até onde o grupo de adventistas estavam, porque de longe, eles imaginaram que era um grupo de católicos divulgando literatura a respeito da Virgem Maria. E quando os cardeais chegaram até onde os nossos irmãos estavam, eles logo perguntaram que literaturas que os nossos irmãos estavam entregando a respeito da Virgem Maria. E foi quando os nossos missionários disseram que a mulher que estava ali, desenhada no cartaz, não era a Virgem Maria, mas sim a mulher que representa a igreja pura de Deus, a qual guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Os cardeais ficaram ali um pouco confusos com a resposta dos nossos irmãos, mas
ao olharem na mesa os livros O Grande Conflito, então eles disseram aos missionários que agora compreendiam que eles faziam parte daquele povo que ainda protestava. E os missionários adventistas confirmaram que eles ainda protestavam e que estavam ali, de uma maneira especial, protestando contra a ida do Papa ao Congresso norte-americano, porque a união entre igreja e Estado era ilegítima e ilegal na América do Norte. Então, depois dessas palavras, os cardeais já estavam virando as costas e indo embora, quando um dos missionários chamou ali a atenção deles e pediu para fazer uma pergunta. E, queridos, nosso missionário perguntou para aqueles cardeais qual era a real intenção da encíclica que o Papa tinha acabado de fazer, porque apesar dela ter um pano de fundo falando sobre o meio ambiente, na verdade, ela parecia se tratar de uma lei dominical. E depois de ter feito a pergunta e de ter expressado qual era ali a sua opinião sobre a encíclica, os cardeais responderam para o missionário que verdadeiramente a encíclica se tratava de uma lei dominical e que o missionário adventista estava correto em sua compreensão sobre a encíclica Laudato Si e o seu objetivo. E está escrito: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Amigos, a América do Norte está pronta. A Casa Branca está pronta. Roma está pronta. Todo o mundo está pronto para uma nova ordem de coisas e para se curvar diante do reino do anticristo. Contudo, por que ainda não saiu o decreto dominical? Não saiu o decreto dominical porque Deus é longânimo e Ele ama esta igreja, pois ela é a menina dos seus olhos. E o decreto dominical ainda não saiu porque Deus ama os seus filhos, os quais se encontram hoje dentro de Babilônia, filhos esses, os quais só sairão do erro para a verdade presente após escutarem o alto clamor das 3 mensagens angelicais, o qual deve ser dado pelos remanescentes da profecia. Ou seja, o decreto dominical ainda não saiu porque, se ele saísse, a maioria dos remanescentes se perderia. E a mensagem que Deus deseja dar ao mundo e aos que estão em Babilônia, para que os sinceros venham para o verdadeiro aprisco, não poderia ser apresentada, porque ninguém vai receber a chuva serôdia, ninguém vai poder receber o refrigério pela presença do Senhor e dar o alto clamor, se no caráter houver uma única mancha ou uma única nódoa, conforme diz o Espírito de Profecia em Conselhos para a Igreja, na página 343. Queridos, até quando seremos glutões das profecias e escutaremos mensagens e mais mensagens apontando para os sinais que estão ocorrendo dentro e fora da igreja? Sinais que apresentam claramente que nós estamos vivendo um tempo emprestado. Até quando nós bateremos no peito dizendo que somos remanescentes da profecia bíblica e nos colocando diante dos olhos de Deus como mentirosos? Porque os verdadeiros remanescentes da profecia não abrem as suas bocas para dizer que os mandamentos de Deus ainda devem ser guardados. Mas os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros remanescentes, por palavras e por ações constantemente declaram ao mundo que os mandamentos podem ser obedecidos quando o Espírito do Senhor habita no templo humano. Satanás sabe, os demônios sabem, o Papa sabe, os cardeais sabem, os homens da política sabem, pessoas envolvidas com sociedades secretas sabem que chegou a hora. E eles estão agindo com toda a diligência para fazerem a sua parte a fim de que as trevas prevaleçam. Mas nós, que professamos ser filhos da luz, só temos dito da boca para fora que o tempo chegou, mas com nossas atitudes continuamos a dizer que Jesus só voltará daqui a muitas e muitas décadas. E outros, tanto líderes como leigos da nossa igreja, sentem até alergia quando escutam que Jesus em breve virá. E em muitos casos, tais pessoas se levantam para impedir aqueles que querem dar uma mensagem de advertência ao povo de Deus, dizendo que Laodiceia precisa despertar. Ai dos falsos pastores, ai dos falsos membros, porque melhor seria para essas pessoas nunca terem nascido ou nunca terem professado ser adventistas do 7º dia, ou até mesmo seria melhor que uma grande pedra de moinho lhes fosse amarrada ao pescoço e lançados ao mar, do que fazerem tropeçar os filhinhos de Deus, impedindo o avanço na mensagem da verdade presente. Bom,
Em Serviço Cristão, páginas 40 e 41, o Espírito Santo diz através da sua profeta que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para terminar a sua obra nessa terra e se acham tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Queridos, quem dera que nesse exato momento o Espírito Santo abra os seus olhos e os meus olhos para que enxerguemos que provavelmente nós nos encontramos entre esses que não se acham preparados para terminar a sua obra na terra e que estão tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo, tal como o pecador comum. Sei que essas palavras são duras, contudo, esta é a realidade. E eu desejo sinceramente que, ao ouvir essas palavras, Deus leve a cada um de vocês e a mim também a uma profunda introspecção para que verdadeiramente conheçamos quem nós somos. E que após analisarmos nosso coração e descobrirmos que não somos verdadeiramente remanescentes da profecia bíblica, que o Senhor coloque em nós aquela tristeza. Não a tristeza que leva ao desespero, porque essa vem da parte de Satanás. Mas que Deus coloque em nós aquela tristeza a qual leva ao arrependimento e que por sua vez gera a salvação. Chegou a hora. E Deus nos está chamando agora para um verdadeiro reavivamento e para uma verdadeira reforma, porque o universo não aguenta mais esse conflito, mas toda a criação em uníssono está suplicando para que de uma vez por todas o mal seja destruído e os filhos de Deus possam receber o galardão que lhes estava preparado desde a fundação do mundo. Bom, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo é que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Mas antes de nos despedirmos, façamos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que habita nas maiores alturas, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, não há dúvidas de que Satanás e os seus agentes estão trabalhando diligentemente para impor o domingo como um dia de descanso universal, como memorial do poder e da autoridade romana. Contudo, sabemos que essa lei ainda não foi promulgada pelo Congresso norte-americano, porque o Senhor está tendo misericórdia para com os seus filhos. Ajuda-nos, Pai, a fazermos uma verdadeira entrega das nossas vidas em Tuas mãos, para que possamos receber a plenitude do Espírito Santo, darmos o alto clamor e pregarmos o Evangelho do Reino em todo o mundo para que venha o fim. E isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.